Medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar entrevistando a doutora Eliana Forno. Ela é médica formada na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e se especializou em oftalmologia. E dentro da oftalmologia ela se super especializou em cirurgia das pálpebras. Então hoje nós vamos falar sobre as doenças que podem acometer as pálpebras, assim como a cirurgia plástica ocular. Tudo bem, Eliana? Tudo bem, Lafayette. Obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você. Igualmente. Obrigada. Aliás, é um assunto muito interessante, né? Que a pálpebra representa muito da expressão. Muito. Eu queria, antes da gente começar a falar, antes da gente falar de estética, da parte de estética das pálpebras, quando que uma pessoa deve procurar, se ela vê alguma alteração na pálpebra, porque podem ter tumores ali. Sim, sim. O que acontece? Que tipos de tumores podem acometer as pálpebras? Sim, então são vários tipos de tumores, né? As pálpebras, elas podem ser sítio de lesões tanto benignas quanto malignas. E é muito importante que essas lesões sejam avaliadas por um especialista e geralmente quem vê primeiro é o oftalmologista geral, né? Felizmente a maior parte das lesões são benignas, mas dentre essas algumas são malignas e muitas vezes o diagnóstico é postergado ou não é feito e com prejuízo para a saúde do paciente, né? Então o que eu trouxe hoje aqui são alguns exemplos de lesões, começando com as benignas, que são as mais comuns e que assim requerem tratamento, mas é um tratamento bem mais conservador. Então vou mostrar para vocês alguns tipos, né? Por exemplo, esse tipo de lesão é um papiloma pedunculado, muito comum em pálpebra. Essas lesões elas podem ser únicas ou múltiplas. Elas são verrucosas, geralmente da mesma coloração da pele e não traz nenhum risco para o paciente, né? A conduta é cirúrgica, exérese simples, não há necessidade de reconstrução. Mas a pessoa não pode conviver com esse papiloma, se quiser? Pode conviver com o papiloma tranquilamente. Mas é bom procurar um médico. É bom procurar, porque às vezes engana um pouquinho. E para você ter certeza também, toda lesão de pálpebra que é removida, nós mandamos para exame anatomopatológico, que é para ter uma confirmação diagnóstica, para ter certeza que não vai ter nenhum problema, que essa lesão não vai recidivar. Sim. E para fechar o diagnóstico. Muitas vezes, só com a lâmpada de fenda, no exame no consultório, a gente já consegue ter uma noção se essa lesão é benigna, se é maligna, se ela exige uma exérese com margem de segurança ou uma exérese simples, né? Mas quando as lesões deixam uma margem de dúvida, muitas vezes nós indicamos primeiramente a biópsia, para ter o tipo histológico. Depois que você sabe o tipo histológico, aí então você indica uma cirurgia mais ou menos agressiva, né? Normalmente é feito com anestesia local essa cirurgia? Sim, esses tipos de lesões benignas são simples de ser... essas lesões são simplesmente removidas, às vezes até no consultório, né? É muito simples, é só uma simples cauterização, anestesia local. Tá. Agora, quando há necessidade de uma reconstrução, aí nós preferimos já fazer em ambiente hospitalar, com anestesia e todo o preparo. E, assim, quando temos certeza que é uma lesão maligna, é importante a presença do patologista na sala para já fazer a delimitação e dizer se aquela lesão foi totalmente extirpada, né? Aí realmente você faz uma plástica, né? Porque aí é que entra a plástica, a reconstrução, né? Aí é que entra a arte da cirurgia mesmo. Você manter, né? Que mais que você Essas lesões, então, são as mais simples, né? Então, o papiloma. Essa é uma outra lesão muito comum em pessoas idosas, que é a queratose seborreica. Afeta, lógico, que vários locais, mas é muito comum na pálpebra também. São lesões em placas, geralmente de coloração marrom, e podem ser múltiplas também, né? E também essas lesões são benignas, não oferecem nenhum perigo para o paciente e a exérese geralmente também não deixa cicatriz, né? Todas essas lesões benignas, geralmente o resultado final é muito bom, né? O paciente fica sem nenhum prejuízo estético após a remoção. Aqui uma outra lesão, ela é redondinha, com uns vasinhos. Esse tipo de lesão já confunde um pouco. Aqui no caso é um papiloma invertido, é uma lesão benigna, mas a gente só pôde ter certeza depois do laudo anatomopatológico. Porque esses vasinhos, eles enganam um pouquinho, muitas vezes a gente pode confundir com um carcinoma basocelular, né? Bom, outros tipos de lesões também são as lesões pigmentadas. Então, os nevos, não é? E muitas pessoas têm medo dos nevos, aquela história do melanoma, né? Exato. Então, melanoma a gente realmente tem que ficar de olho nessas lesões pigmentadas.
Aqui um névo de borda palpebral, pegando todo aqui a margem dos cílios, dá para ver que desorganiza um pouquinho aqui os cílios, e é um névo amelanótico, é um névo que não é muito pigmentado. Também é muito comum em pálpebra e é uma lesão benigna, tá? Eczerise simples também, sem maiores consequências para o paciente. Aqui uma lesão que assusta um pouquinho mais, porque é uma lesão muito escura, uma lesão preta praticamente, né? No caso é um névo, tá? Mas essas lesões muito escuras, às vezes a gente indica a cirurgia porque existe um risco, embora mínimo, existe um risco de malignização. Né? Sim, então pintas escuras na pálpebra são perigosas. É sempre bom, precisa examinar. Certo. Então, quando que a gente suspeita, né, que uma lesão pigmentada é perigosa? Quando ela está crescendo muito, sinais de sangramento, né? Todos esses são sinais que a gente tem que ficar de olho e ficar preocupado. Principalmente o crescimento dessas lesões. Rápido. Crescimento rápido, exatamente. O que mais que você tem aqui? Bom, aqui é uma lesão maligna, né? Bem diferente das outras, é uma lesão ulcerada. Aqui, no caso, um espino celular, já é uma lesão mais agressiva. Esse tipo de tumor ocorre mais em áreas expostas ao sol, né? Em regiões de nariz, orelha, face, pálpebra superior também é bastante afetada, né? Aqui um outro tipo, aqui a pálpebra está evertida para mostrar a parte interna da pálpebra superior. É um tumor infiltrativo, muito maligno também, é um tumor de glândulas sebáceas e ele cresce muito devagar e às vezes o paciente não percebe que tem, parece que são inflamações repetidas que não se curam. Então, nesses casos, sempre você tem que indicar um exame oftalmológico, né? Nessas lesões que inflama a pálpebra e aí não resolve, e às vezes o paciente fica tratando... Vai no farmacêutico, ele dá um colírio... Dá uma pomadinha, dá um colírio, o paciente vai para casa achando que está tratando e, na verdade, ele está postergando o tratamento, né? Então, toda lesão que não cura deve ser examinada por um especialista, né? Por exemplo, esse caso aqui, é um rapaz de 40 anos com uma lesão pequena, vinha sendo tratado como blefarite, né, uma inflamação das pálpebras com descamação e perda de cílios. Dá para fechar um pouco mais aqui nessa imagem? Não sei se dá para observar. Veja, ele vai fechar um pouco mais, vamos ver. Você vê que aqui não aparece Quase nenhum tumor, não dá para ver tumor. Aparece apenas a perda dos cílios e um vermelhinho, assim, uma hiperemia, uma descamação. Muito discreta. Exato, ele tinha passado por vários médicos, isso não curava, até que foi encaminhado e, evertendo um pouquinho, dá para ver aqui uma área mais inflamada, com os vasos, uma margem perlácea, mais brilhante aqui também. Então, aí foi feita a hipótese de um carcinoma. É assim que ele começa, às vezes ele não é vegetante. E era um carcinoma mesmo? É um carcinoma basocelular infiltrativo esse. Ele perdeu mais ou menos um terço mais ou menos dessa pálpebra, porque ele já tinha extensão, só que essas extensões são subclínicas, elas não são detectadas a olho nu. Daí a importância do exame anatomopatológico e o patologista na sala. E né? então você tem que acabar rodando retalhos? Sem dúvida. Muitas vezes a gente roda retalho, fazemos enxertos e tudo mais, né? Aqui já é uma lesão, dá um close aqui, é uma lesão mais avançada, é um basocelular também infiltrativo, afetando a pálpebra inferior. Ele é muito mais comum na pálpebra inferior, esse tipo de tumor. E ele vai infiltrando, nem sempre ele é vegetante, e ele caminha pela borda também. Das lesões malignas é o tipo mais comum. E aqui um outro caso também interessante dessa moça, uma moça jovem também. Então a gente tem aquela ideia que tumor só dá em pessoa de mais idade. Não é verdade. A maioria dos casos que eu apresentei aqui está em pessoa mais jovem, né? Uma moça de 32 anos. A história dela era tumores de repetição, assim, calásios de repetição, aqueles ordéolos, terçóis, né? Na verdade são terçóis que vão e voltam e recidivam, e ela tratava e não melhorava. E também passou por vários médicos. O primeiro terçol provavelmente já era o tumor. É difícil saber, mas a história que ela contava... processos inflamatórios de repetição também facilitam... Que ela tinha feito, inclusive, algumas cirurgias, mas o médico não mandou a peça para exame. Desprezou a peça, não foi examinado, e aí a lesão foi infiltrando até que os cílios viraram para dentro
e acabou evoluindo para essa situação, né? Uma infiltração de toda a pálpebra, perda aqui de toda a margem. Então, aí no caso também uma lesão maligna. O que é o terçol exatamente? O terçol é uma inflamação de uma glândula de Meibomius da pálpebra, que é uma glândula que produz secreção para a pálpebra, para a lágrima, né? Para uma produção gordurosa. Então, quando essa glândula inflama, ela fica congesta e forma aquele carocinho, né? Então, aí que as pessoas chamam de terçol, nós chamamos isso de ordéolo. E você normalmente faz o que para o terçol? Inicialmente o tratamento é clínico, né? Compressas, uma pomadinha, compressa morna, pomadinha de antibiótico, um anti-inflamatório. Mas e procura um aguarda. oftalmo primeiro, né? Não vai passando... Os terçóis são coisas mais simples, geralmente resolvem espontaneamente, né? Quando não resolve, aí geralmente a gente acaba tendo que fazer alguma coisa pequena, mas sempre com bom resultado, né? Sem prejuízo para a estética do paciente também. Muito bem. Então, esse é um caso mais sério. Aí, deixa eu mostrar só a sequência. Nós removemos toda a pálpebra dela com margem de segurança, foi rodado um retalho da pálpebra superior, ela ficou com a pálpebra grudada uma na outra, com enxerto aqui também. Ah, e depois você tirou metade dos cílios de cima? Eu tirei a pálpebra, um pedaço da pálpebra superior que foi rodado para baixo. Isso é um retalho. Estava e imaginando um enxerto, como é que você repõe os cílios, né? Eu falei, será que ela você faz fica implante? sem cílios, na verdade, foi aberta a pálpebra, ela fica sem os cílios, não tem cílios, mas pelo menos ela fica com a pálpebra sadia. Você pegou meia pálpebra de cima? Eu peguei a parte posterior da pálpebra de cima, eu peguei um retalho de tarso e conjuntiva, que nós temos duas lamelas na pálpebra, nós temos a lamela posterior e a anterior. Então, nós usamos a lamela posterior da pálpebra superior, da de cima que foi para baixo, e um enxerto, aqui no caso, foi retroauricular da orelha, né? Para refazer a pele, para repor a pele. Então, Nossa, fica com esse aspecto. Fantástico aqui, resultado muito ficou bom. muito bom. O importante é que ela ficou livre do tumor e não tem ameaça ao olho, né? Porque quando você não tira uma lesão maligna, essa lesão ela pode infiltrar a órbita e o paciente ter que se submeter a uma cirurgia muito maior e mutilante, com a remoção do globo ocular, inclusive, né? Muito bom. Você veja só a importância, né? Depois do que está explicado por que o cirurgião plástico precisa ter um oftalmologista ao lado, que é uma região muito nobre, né? Os olhos, então não é todo cirurgião plástico que vai fazer esse tipo de coisa, tem que ter um oftalmologista, cirurgião plástico, para realmente tratar esse tipo de lesão. Doutora Eliana, me diga uma coisa, a cirurgia estética das pálpebras nem sempre é uma estética, existe uma estética reparadora, né? Que quando os planos de saúde dão até cobertura para um tipo de cirurgia dessa. Quando que isso pode acontecer? Que a pessoa teria direito a fazer uma cirurgia da pálpebra com até reembolso do plano de saúde, digamos assim. Bom, sempre que houver um prejuízo para a acuidade visual do paciente, aí o paciente pode solicitar uma cobertura, né? No caso, são geralmente pálpebras superiores, quando elas estão muito caídas. Então, no caso, há um prejuízo para a acuidade visual e para o campo visual do paciente. Então, nesses casos, muitos convênios autorizam. Quando é só por estética, aí já fica um pouquinho mais difícil. Outros casos também são casos de doenças mesmo, como na exoftalmopatia da tiroide, né? Uma doença tiroidiana levando a um exoftalmo, o globo ocular fica muito propitótico, fica exposto, com irritação. Então, aqui nós temos aqui um exemplo, né? Num caso como este, né? Então, a paciente com uma exoftalmia muito importante, bilateral, uma retração palpebral importante, tanto da pálpebra superior como da inferior, e o olho bem saltado, né? A gente chama isso de exoftalmia, aqui, né? Exemplificado aqui. Isso causa muita irritação para o paciente. Então, nesses casos, é possível fazer uma cirurgia, no caso nem é por estética, é uma cirurgia reparadora para reposicionar o globo e devolver um pouquinho de Por que o globo fica saltado assim? No hipertiroidismo? No hipertiroidismo, isso. Existe uma infiltração, vamos dizer assim, uma infiltração da gordura orbitária principalmente. Não só da gordura, mas existe um aumento da musculatura muitas vezes também, levando a um aumento do volume do conteúdo da órbita. Então, por causa desse aumento do conteúdo, o globo ocular acaba
protruindo e ficando com esse aspecto. Mas aí o plano não infiltrado. pode alegar, espera aí, é questão de você acertar o hipertireoidismo que esse exoftalmo vai reverter? Só que não é bem assim, porque em muitos casos a exoftalmia, o quadro oftalmológico se inicia antes mesmo do quadro clínico de hipertireoidismo se manifestar. Então, às vezes, o primeiro sinal da doença já é a oftalmopatia. E depois é que vem o hipertireoidismo. E outra coisa também, mesmo com o tratamento do hipertireoidismo, essa exoftalmia não regride. Ela pode até melhorar em alguns casos, mas, em geral, ela persiste. Então é cirúrgico. É cirúrgico. Em geral, você não indica o tratamento cirúrgico nas fases iniciais da doença, você espera a doença estabilizar. Mas, em geral, quando tem esse aspecto, né, de exoftalmia importante, assim, em geral, acaba evoluindo para a cirurgia. E aqui é o resultado final, né? Isso, aqui no caso não foi uma descompressão óssea, que normalmente a gente faz, foi uma simples descompressão de gordura. Olha que diferença, né? Né? Só com descompressão de gordura. A gente bastante. faz a cirurgia como uma blefaroplastia, só que com ênfase na remoção de gordura, e você é um pouquinho mais agressivo, vamos dizer assim, na remoção de gordura. Você vai um pouquinho mais profundamente na órbita para remover volume, né? Então você tem aquela redução do exoftalmo. E aqui, o que mais Aqui já é um caso estético, né? Essa paciente, ela queixava de peso nas pálpebras. É muito comum isso nessas pacientes com excesso de pele. Esse sulco aqui também muito profundo e as bolsas palpebrais, né? As bolsas inferiores dão esse aspecto de cansaço à paciente. E aqui é o pós-operatório? Aqui é um pós-operatório bem recente. Nem parece a mesma pessoa. É uma paciente com pós-operatório de 15 a 20 dias, mais ou menos. Ainda está com um pouquinho de edema, um pouquinho de peremia, mas já dá para ver a dobrinha e a atenuação aqui das pregas e das bolsas. E aqui, o que temos? Essa é uma queixa, aqui já é uma queixa muito comum em homens, essas bolsas palpebrais. E muitas vezes o paciente do sexo masculino, ele não quer que fique cicatriz, ele não quer contar para as pessoas. Para mostrar que fez plástica. Que fez plástica. Então, uma abordagem que a gente usa bastante é a abordagem transconjuntival dessas bolsas. Por dentro da pálpebra? Por dentro, nós não cortamos a pele. Não fica cicatriz, Não fica cicatriz nesses casos, Então, aqui não foi feito nada em cima, não foi mexido na pálpebra superior, foi feito só a correção da pálpebra inferior por via transconjuntival. Então, aqui ele de frente, aqui o pós-operatório de frente. E o perfil que dá para ver bem a bolsa e o pós-operatório com uma pálpebra mais plana. Parabéns, hein? E aqui, o outro caso, a mesma coisa, a paciente queixava das bolsas palpebrais, aqui ela olhando para cima, evidenciando bem as bolsas, aqui no pré-operatório. Isso tudo sem cicatriz? Sem cicatriz. Esse caso também foi feito só inferior, só transconjuntival. E aqui? Aí é uma paciente mais idosa, porque muitas vezes os pacientes idosos falam, mas eu já estou muito velha para fazer uma cirurgia, não vou me submeter. E é uma cirurgia com anestesia local, que o paciente vai para casa no mesmo dia. E nesse caso também ela queixava de muita dificuldade para abrir os olhos, principalmente de manhã. Então sente aquela pálpebra pesada, começa a sentir cansaço, visual cansaço na leitura. Isso é uma queixa muito comum nos pacientes de mais idade. Então isso é possível corrigir também com peso, né? Mas aí você tem que retirar, aí tem que cortar. Tem que remover, você tira a pele, tira a gordura. Mas praticamente não se vê, né, a cicatriz, que é a região de dobra, né? Que exatamente, fica bem a cicatriz fica nessa região do sulco palpebral. Então aqui só exemplificando uma paciente que tinha essa queixa de peso, com bastante pele, bolsas palpebrais, uma flacidez muito importante. E aqui um close daquela mesma paciente, né, mostrando a mesma foto, só que assim, mostrando praticamente a ausência de cicatriz, mesmo com pouco tempo de pós-operatório, né? E a cicatriz superior também fica aqui na dobrinha, então quase não dá para ver, fica imperceptível a cicatriz. Eliana, me fala uma coisa, nesses casos você não mexe na região aqui do pé de galinha, né? O que você pode... Como é que faz para melhorar essa parte? Uma das limitações da blefaroplastia é realmente não corrigir essas rugas de expressão, essas rugas cinéticas pelas expressões do sorrir tal, e formando esses pés de galinha. O que nós podemos fazer para amenizar essas rugas de expressão é a aplicação do Botox, aí que entraria um complemento da cirurgia que pode ser feito, né? Como que ele funciona?
Olha, a aplicação é ambulatorial, é muito simples. O Botox é uma toxina, né? Ela é extraída de uma bactéria, o Clostridium botulinum. Eles purificam essa toxina e essa toxina paralisa a musculatura. Então, o Botox tem sido amplamente usado para rugas faciais, né? Não só os pés de galinha, mas também rugas da fronte e algumas outras também. Só que a principal indicação, eu acho que é nesse terço superior aqui da face, né? Pé de galinha, glabela e fronte mesmo. E quais as complicações? Eu imagino que você receba as complicações de Botox. O que pode ter de complicação? É um pouco delicado isso, porque a aplicação tem que ser muito bem feita. Em geral, a complicação ocorre por uma aplicação mal planejada, ou porque exagerou na dose, ou por uma assimetria. Por isso que é muito importante a aplicação ser feita por um médico especialista que entenda do assunto. Então, assimetria, por exemplo, você injetar mais de um lado do que do outro, isso vai provocar mesmo uma assimetria na expressão do paciente. Mas aí você pode fazer algo? Você pode fazer algum retoque, né? Só que os retoques... Retoque com Botox? Com Botox. A paciente volta uma semana depois e aí, se não ficou muito bom, retocar um pouquinho. Mas não é bom fazer muito retoque porque isso pode causar uma antigenicidade e a paciente acaba ficando com um pouquinho de resistência ao Botox, né? Outra complicação é a ptose da pálpebra, se injetar para dentro da rima orbitária e o Botox infiltrar no tendão do músculo elevador pode provocar uma pálpebra caída. Ela vai ficar 6 meses vai ficar sem abrir a pálpebra, vai ficar com a pálpebra fechada mesmo. Se vira e mexe, a gente vê gente assim. Já peguei casos assim também. Aí você tem que tranquilizar a paciente, porque é reversível, não há o que fazer. Você tem que esperar e tranquilizar a paciente que isso aí vai reverter. Né? Mas nada como uma aplicação bem planejada. Bem feita, bem feita. Uma pessoa bem habilitada. Né? Com certeza. Aliás, como tudo em medicina, né? Com certeza, por né? aí, né? Poxa, foi muito bacana, viu, essa explanação. Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, viu? E parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Obrigada. E é isso aí, gente. Vocês têm sugestões de pauta, por favor, entre no nosso site lá, www.haoc.com.br e mande suas sugestões. E querendo falar também com a doutora Eliana, também manda um e-mail lá para o Hospital Oswaldo Cruz que ela prontamente responderá. Até a próxima semana. Medicina de ponta.